Bom, gente, nós estamos aqui mais uma vez no programa Pensa Bem, para que a gente possa estar dentro daquele espírito do Grupo Unis, que é empoderar gente para transformar realidades. E hoje nós vamos discutir um tema um pouco polêmico, que é sobre o retorno às aulas, né, presencial das aulas. E eu estou com 3 pessoas que entendem muito do assunto, que vai estar discutindo conosco aqui. A professora doutora Edna Chamon, ela é ex-secretária de Educação do município de Taubaté, é professora do programa de doutorado da Estácio Unital, pós-doutora em Educação pela Universidade de Campinas. Estamos também com a professora Sueli Miragaia, professora de Educação Básica e Ensino Superior, mestre e doutoranda em Educação, formadora em Comunidade e Aprendizagem e especialista em Educação Especial e Gestão Escolar. Com a professora Mariana Eugênio Germano, gestora educacional com atuação na gestão básica há 12 anos, consultora na área de gestão, educação corporativa e moderna. Os últimos 6 anos foram dedicados a projetos pedagógicos em uma grande rede de ensino internacional. Gente, sejam muito bem-vindos. Vamos trocar um pouco essa ideia, né, que hoje está muito polêmico sobre o retorno às aulas presenciais. O que vocês acham disso? É prudente esse retorno? Não é? Como é que vocês encaram essa questão? A volta às aulas, elas se fazem necessárias nesse momento por toda a comunidade acadêmica. Nós tivemos aí mais de 2 anos e pouco de ausência de interação, de socialização, de sociabilidade, de desenvolvimento de competências que a gente entende necessário para formar o cidadão, né? Porque estar junto no ambiente escolar diz respeito a construir essa cidadania e não somente o conhecimento historicamente construído. Vamos tentar um pouco dividir aqui em 2 discussões, educação básica e educação superior. Por exemplo, a educação básica, nós temos aqui o seguinte, eu pedi para o pessoal dar uma procurada aqui, nós tivemos 650 mil crianças até 5 anos que abandonaram os estudos na pandemia. E o índice de crianças matriculadas caiu 10% entre 2019 a 2020. Muitos pais hoje têm esse receio de, com a Covid que vem a criança, será que ela deveria ir para a escola? Você tem colocado que você colocou, né, que nós temos toda uma questão do estar junto mesmo, que faz parte desse processo de aprendizado. Vocês, né, que são principalmente da área, atuam na área da educação básica, como é que vocês analisam isso? Bem, professor Stefano, né, eu entendo que é essencial que as crianças retornem presencialmente para a escola, né? A escola é um ambiente seguro, é um ambiente que tem todos os cuidados, né, que tem uma equipe toda preparada. Além do que é na escola que as crianças desenvolvem as habilidades socioemocionais, né? É nesse espaço-tempo onde a criança desenvolve as habilidades cognitivas, as habilidades sensoriais. Então, essa interação, esse momento, né, com os professores e as equipes presencialmente, eu acho que ele é essencial. Agora, eu vou te fazer uma pergunta aqui na mesa, que até provocando mesmo. Houve perda significativa de um processo de aprendizado nesses 2 anos de pandemia, do qual nós tivemos aulas online? Houve? Na visão de vocês? Houve, principalmente no que tange ao desenvolvimento infantil, a educação básica e também para a juventude. Tanto é que nós estamos com indicadores de saúde mental muito ruins para essas faixas etárias todas. Então, houve perda, não só perda de conteúdo, como a gente discutiu, mas perda também dessa interação, dessa convivência que é necessária para o desenvolvimento humano, não é? Para construir o cidadão e também para o desenvolvimento enquanto sujeito. Eu acredito que já está posto aqui na necessidade da volta às aulas esse ano, né?
além de pensar na necessidade ou não da volta às aulas, a gente tem que pensar agora como é que isso vai ser feito, né? Porque não adianta só a gente pegar e colocar os alunos dentro da escola. A gente vai precisar de um trabalho de toda a comunidade escolar. Isso envolve responsabilidade dos pais de estar levando as crianças para a escola, o cuidado com os professores que também ficaram afastados durante esse tempo, a gente não pode se esquecer deles, né? E também de programas específicos para proporcionar o desenvolvimento de habilidades essenciais. Então, por exemplo, isso que você está colocando, nós aqui, antes da gente entrar no ensino superior, né? Você está colocando praticamente que toda a comunidade vai ter que estar envolvida nesse processo. Eu te pergunto o seguinte, a escola, na sua visão, ela será a mesma pós-pandemia, daquela mesma forma que ela era, ou nós aprendemos alguma coisa com a pandemia para ter uma escola básica diferente? Ela já nem deveria ser mais da forma como ela é antes da pandemia. Agora, você imagina agora, né? Então, a pandemia trouxe essa urgência da gente repensar no sistema que a gente tem educacional, brasileiro como um todo, na forma como esse currículo é organizado, direcionado na escola, as questões metodológicas, por exemplo, o ensino híbrido, a questão da tecnologia, que veio mostrar para a educação básica a sua necessidade, né, para garantir a formação desses meninos e dessas meninas, né, não é mais a mesma e não vai ser. Fora o fato, professor Stefano e colegas, né, fora o fato de que você tem efetivamente que fazer um trabalho de resgate e acolhimento tanto das crianças, jovens, quanto os professores, e não adianta a gente pensar que isso é tarefa da escola, isso é tarefa da sociedade civil organizada. Sozinho nós não vamos fazer. É lógico que nós temos que contar com o poder público, isso é necessário. O professor falou uma coisa que é essencial, é seguro voltar agora? Veja, nós estamos vacinando as crianças a partir de 5 anos até 11 anos de idade, fora os jovens que já foram vacinados. A vacina é um direito, né? E é uma obrigatoriedade que a sociedade civil tem que estar atenta a Então, você defende, e vocês aqui, o passe vacinal, digamos assim, né? O passaporte vacinal. É necessário. Isso é uma questão cívica, inclusive, né? Uhum. A educação básica ainda estão se vacinando, mas tem o ensino superior, sim, que já todo mundo tem idade de estar vacinado. Necessária por questões legais, em primeiro momento, porque as instituições são responsáveis e a sociedade como um todo, com essa questão do ambiente pandêmico, das regulamentações sanitárias. Então, isso se faz necessário, não se pode transformar uma questão de saúde pública, de direito, em ideologia. Isso não cabe na sociedade no século XXI. Inclusive, não sei se vocês sabem, né, a legislação trata, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 14, parágrafo 1º, ele diz da obrigatoriedade da família vacinar os filhos, né, que é a obrigação dos pais, enquanto genitores, ali vacinarem os filhos, né. Outro dado interessante também, quando a gente estava falando, né, o professor dizia sobre a questão da aprendizagem, né, a gente tem dados aí que mostram que anteriormente 53% das crianças não sabiam ler e escrever. Hoje esse dado está evoluindo para até 70%, né? Então nosso papel, né, quando a Edna fala de revisitar, né, tanto as formas de ensino, né, quando a Sueli traz também, né, que anteriormente a escola ela funcionava de uma forma e hoje o ensino híbrido, né, a gente está caminhando para isso, né, devido a esse momento disruptivo. Eu acredito que a gente está, assim, de frente aqui para uma escola nova, né? A gente está criando um novo futuro, na verdade. Vamos esclarecer um pouco para quem está nos ouvindo, porque a gente está falando ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? O que é isso? Hoje, no ensino médio, a legislação ela permite que 20% da carga horária, né, seja feita de maneira híbrida, né, ou seja, presencial e remota, né? Então, há momentos que nós iremos ter atividades presenciais, há momentos que a gente vai ter totalmente remotas, né? Isso eu acho que só veio a enriquecer e também indo ao encontro, né, desse momento disruptivo que nós vivenciamos para o ensino superior, que também ele vai ser diferenciado. Mariana, e você toca num ponto essencial, que é a própria necessidade do jovem
ter a vivência prática do que ele vive na escola também na sociedade, né? Na sociedade civil organizada. Então, para mim, esse híbrido também seria trazer para a escola essas atividades, que são atividades extracurriculares, como inserção na sociedade, como trabalho voluntário, como trabalho dentro nas empresas, né? Que a gente tem, por exemplo, os aprendizes, isso se faz extremamente necessário, não somente na educação pública, como também na educação privada, ao meu ver. E eu gostaria de ouvir a Sueli também. Sueli, os professores estão preparados para isso? Respondendo à professora Edna, primeiro, o desenvolvimento de competências e habilidades que são previstas na organização curricular, a escola tradicional não dá conta de atender essa demanda de uma pessoa competente, que seja competente. E os professores, eles estão num processo, eu acredito, de conscientização a esse respeito, que demanda uma ruptura, né, e uma formação continuada nesse sentido. Então, quando a gente fala de professor e de todo esse cenário educacional que nós estamos vivendo, a gente não pode deixar de lado a pesquisa. Então, a gente tem que instigar os nossos professores a serem pesquisadores, né, para dar conta dessa demanda que está chegando, que nem todo mundo sabe como lidar. E não tem problema do saber. O novo, ele torna um desafio para a gente, principalmente para nós que estamos em sala de aula. Então, saber que é um desafio e que a gente precisa correr atrás disso, isso envolve os professores também. Né? Agora, uma coisa assim, ó, 2 anos que a educação ela está afastada da sua essência, digamos assim, da sala de aula. Mas eu pergunto para vocês, ainda faz sentido as instituições ou a legislação cobrar 70% da presencialidade, o físico, dos seus alunos? Faz sentido isso? A garantia da presença não é garantia de aprendizagem. Então, é uma questão complexa aí que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês também. Tanto o ensino superior como a educação básica, porque a gente tem uma questão, o aluno tem que ter nota e tem que ter a presença. Ainda faz sentido isso, essa presença, depois de 2 anos que nós tivemos praticamente em casa estudando? Stefano, a gente tem que pensar, e bom, as minhas colegas também vão se manifestar, Mariana e tudo mais, a gente tem que pensar de qual criança nós estamos falando, de quais faixas etárias, né, e qual momento da formação esse sujeito está. Então, nós temos que tratar essa questão com a complexidade que ela tem, né? Então, nós temos um Brasil extremamente desigual e desigual ao acesso, sabendo que muitas crianças vão à escola não só para aprender, para sociabilidade e tudo mais, mas muitas vão para se alimentar. Então, precisa tomar muito cuidado com o nosso Brasil, Brasis, de qual Brasil eu estou falando, né? Então, eu penso assim, olha, no ensino superior, particularmente, e eu vou ser bem rápida, no que hoje eu trabalho, estrito senso, eu acho que não tem mais sentido, né? O ambiente de investigação prepara o sujeito para estudar sozinho, porque se ele não tiver essa autonomia, nós não estamos fazendo um bom trabalho. A educação superior, parte dela também deveria ser assim, o ensino médio também, o Fundamental 2 também, guardadas as devidas proporções e pensando em qual Brasil estou tratando. É uma coisa interessante, é um assunto polêmico isso, porque olha bem para você ver, um doutorado, digamos aí que você está já no nível, ainda era obrigatório a presença com aquela questão se faltar X, você não está reprovado. E ainda então, por isso que eu digo assim... que quer que seja. Pois é, então a gente tem que pensar nisso tudo. Sentido, e é uma questão que nós não vamos chegar a um denominador devido a isso, mas fica aí como uma interrogação devido a essa questão. Nós tivemos 2 anos. 2 anos formamos profissionais, vamos pegar o ensino superior, né? 2 anos formamos profissionais, estão atuando no mercado de trabalho normalmente, né? Foram bem formados e agora você vira e fala, não, vai ter que ter 70% novamente? Eu acho que é um momento que nós precisamos realmente rediscutir isso. Mas em relação à educação básica, né, eu concordo com a Edna, quando ela fala assim, qual Brasil nós estamos pensando, né, que a realidade de muitas crianças, né, que não vão na escola somente para aprender, né, mas também para se alimentar.
Então, a gente precisa ponderar nessa situação. Mas, assim, na minha opinião, a presença do aluno ali juntamente ao professor, né, ela é essencial para o processo de ensino-aprendizagem. Porque, assim, por mais que os pais, né, por mais que a família eles tenha se esforçado nesse período de pandemia, né, os profissionais da educação somos nós, né? Eles não são professores. Então, assim, né, houve, né, uma discussão muito ampla nesse sentido do papel do pai e da mãe enquanto professor, mas realmente os especialistas, quem tem a experiência, quem tem a formação necessária, somos nós. Mas vai muito além do professor. O aluno, quando ele interage com o outro, ele aprende, às vezes, muitas vezes mais do que com a intervenção ali do professor, porque eles aprendem um com os outros o tempo todo, né? Então, ter essa pegada também desses grupos interativos e da socialização das interações, não é nem o professor ali só, porque o professor estava com eles, querendo ou não, no remoto, mas ele não tinha a interação com os próprios colegas. Então, muitas vezes, o aluno aprende mais com o outro, com o seu colega, do que com o próprio professor. Que é a questão, inclusive, bastante debatida, até teoricamente, mas nós vamos entrar nessa questão da zona proximal de desenvolvimento eminente né, do Vygotsky, que você aprende com o outro a partir da interação. Então, eu penso, Stefano, que as coisas não podem ser padronizadas, né, de um jeito que atenda todos da mesma maneira, mas a gente, e por isso, inclusive, olhando para o nosso país e pelas questões educacionais que nós temos, com os problemas educacionais que nós temos, esses 2 anos, ok, nós formamos, mas veja, nós temos problemas seríssimos também quanto a habilidades sociais, quanto o não exercício da profissão por meio do estágio, se a gente for pensar na área de saúde, por exemplo. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso tudo, né? Porque nós estamos falando de desenvolvimento humano e que a gente se desenvolve de diferentes maneiras. Então, eu concordo com você. A gente pode ter diferentes modelos, sim, para quais homens, para quais sujeitos, né? De quem eu estou falando? De que escola eu estou falando? Né? Bom, e é interessante quando a gente para discutir isso, porque nós vamos colocando muito em xeque, né, tudo aquilo que nós vivemos até hoje. E aqui somos professores. Na visão de vocês, agora, pós-pandemia, que nós já vivemos muita coisa, perdemos muita coisa, muitas pessoas, infelizmente, né? Já vimos insensibilidade de vários setores. É uma realidade nova para todos nós. Para vocês, quais os maiores desafios que os professores e os alunos vão enfrentar agora nesse retorno às aulas? E a sociedade civil. E a sociedade civil. A escola, são os da escola, com professores, alunos e pais, e a sociedade civil organizada, porque infelizmente a gente não está podendo contar muito com o poder público. Então, não pode esquecer que tem que ser um movimento, primeiro, de resgate, busca ativa desses alunos, né? Acolhimento na escola, realmente essa atenção à saúde mental, ela se faz necessária, então tem que ser um ambiente, sim, renovado, né? Para todos nós, mas não vamos, escola somente, dar conta desses 2 anos. Nós precisamos da sociedade civil organizada. Então, mas juntos. agora o aluno está voltando e os professores também. Qual que é o desafio desse retorno? Esse desafio do retorno... No sentido assim, ó, vamos pensar bem pé no chão. Professor, em 2 anos, ele teve que se repensar inteiro. Ele estava acostumado com o estilo de sala de aula, ele estava dentro de sala de aula. Nós sabemos, enquanto professores, que o nosso olhar, o estar junto, faz uma diferença imensa. De repente, o professor se vê com uma tela, na maioria das vezes, uma tela nada nela, né? Os alunos com câmera desligada. O professor começa assim, será que estão me ouvindo? Não estão. Foi um desafio gigante. Teve que aprender nova forma de interação e agora ele retorna. O aluno, mesma coisa. O aluno tinha toda a sua rotina, seja ele tanto o ensino superior como a educação básica, tinha o contato com o outro, tinha o contato com a escola, tinha um sentido até de autoridade um pouco diferente, etc, etc. 2 anos, agora retorna. Dentro desse conceito,
né? Por exemplo, ensino superior, vários alunos que, por exemplo, estudavam, faziam um sacrifício danado para vir, aprenderam que pode estar um pouco diferente e tudo mais. Retorna, porque a legislação continua do mesmo jeito, né? Por isso que eu pergunto se pezão no chão, qual que vai ser a maior dificuldade para vocês que os professores e os alunos terão nesse retorno? As relações interpessoais, começa por aí. E ouvir, não é? Não dá Você precisa ouvir. Não dá para o professor chegar e falar, olha, a aula de hoje é tal, virar a lousa e começar a dar aula como se nada tivesse acontecido. A gente vai ter que ter um trabalho com essa retomada de sensibilização tanto com os professores, quanto os alunos e quanto as famílias também. O currículo precisa ser reorganizado. A gente precisa falar agora de habilidades essenciais que precisam ser desenvolvidas. E eu vou além. Tem que ultrapassar os muros da escola e não dá para ser só na sala de aula. Os sistemas de ensino, as escolas como um todo, sejam elas públicas ou privadas, elas precisam se reorganizar e aí eu vejo um contraturno escolar como uma possibilidade de trabalho com esses estudantes. E, falando pé no chão, a sala de aula não vai dar conta. E se faz necessário, Stefano, ao meu ver, quando eu falo ouvir bem pé no chão, quais foram as experiências que esses alunos tiveram nesses 2 anos fora? Ou fora, ou porque já nem estavam dentro, né? Porque teve alguns que estavam no ensino médio, agora vão estar no ensino superior. Então, não estiveram no ensino superior e não estiveram no ensino médio, né? Nos 2 anos do ensino médio. Então, para mim, o ouvir, quando eu falo, é justamente esse resgate do que aconteceu ao longo desse tempo para a gente se planejar junto. Então, esse tempo ele vai ser necessário. Não é assim, olha, voltou presencial hoje e a gente volta como se a gente tivesse há 2 anos atrás. Nós não estamos, nós vivemos 2 anos. Como a gente viveu esses 2 anos? Isso precisa ser dito, e precisa ser dito e trabalhado, né? Tanto com os professores, os gestores com os professores com os alunos e essas universidades, esse centro, essas faculdades, com a sociedade civil. Não adianta, nós não vamos... A gente tem que reconstruir uma coisa que foi, sim, houve, sim, uma ruptura. Houve. Inclusive, né, colegas, atualmente, né, eu sou gestora escolar aqui de um grupo, de uma instituição de ensino aqui da cidade. Nós estamos preparando os nossos professores, principalmente por essas questões socioemocionais, tanto de parte do próprio professor quanto de parte do aluno. Então, assim, o professor se colocar no lugar do outro, numa posição de escuta, isso vai ser extremamente importante. Extremamente importante, que numa situação que a gente está voltando, né, os alunos, as crianças estão muito abalados, foram muitas perdas, né, e quando a Suelen traz o assunto, o tema do currículo, né, a instituição também está pensando nisso, né, de trazer elementos, né, de vivências, experiências, situações diferenciadas, né. O remoto, né, foi muito disruptivo, foi dolorido, né, mas também trouxe outras oportunidades, a interação com alunos de outros países, de outras culturas. Então, a gente já está incluindo isso no nosso currículo. Eu acredito que é uma situação assim que a gente está pensando lá na frente, né? Mas também pensando na experiência que o menino vai ter dentro da sala de aula. E ouvir as famílias, né? Abrir as portas para as famílias. Até hoje eu me pergunto por que as escolas parecem prisão. Você já parou para pensar? Por que tem muro na escola? Por que o pai tem que interfonar e ele não pode entrar na sala de aula, muitas vezes, para pegar seu filho dentro da sala de aula? A gente não coloca eles para participar desses processos. E aí, muita da responsabilidade que a gente acaba assumindo ou que jogam sobre nós, escola, é culpa nossa mesmo. Porque muitas vezes a gente não dá liberdade de atuação das famílias e não as escuta. Então, além de escutar o professor, além de escutar o aluno, a gente tem que escutar a família. E quando eu falo família, não é só pai e mãe, mas a comunidade ao redor também pode muito contribuir com essa retomada, né? E principalmente com busca ativa. Cadê esse menino, essa menina que está fora da escola? No Brasil, a gente falava de 70% dos alunos, 30% dos alunos no Brasil tem distorção de idade séria. Então, nós estamos falando de muito aluno. Da distorção e idade séria são alunos que repetiram de ano 2 ou mais vezes, que ou porque não conseguiram acompanhar o conteúdo que não era para ele, ou porque eles abandonaram a escola. Gente, essa relação da família com a escola, né, que a Sueli traz, ela é muito delicada. A gente precisa ter muita atenção, muito cuidado na condução desses processos.
que em algumas situações a família ela acaba passando a responsabilidade que é dela para a escola, né? Então, assim, a gente tem um cuidado nesse sentido, né? O gestor que está ali à frente em relação à participação da família, a escuta da família é sempre muito importante, mas a gente tem esses cuidados que em algumas vezes a família inverte esse papel, né? Mas e aí não é tão interessante. Mas daí nesse eu vou discordar sentido. um pouco de você, porque é a gente que complica. A gente tem tendência a complicar muita coisa em educação, é muito formulário, é muita burocratização e pouca ação efetiva com eles, né? Então, a gente pouco escuta eles. Por isso que a gente muitas vezes é julgado, porque a gente toma decisões lá de cima para baixo, a gente não escuta, não é horizontal as decisões. E isso gera conflito entre família e escola. Eu concordo muito com essa questão da escuta, que ela deve existir, mas a gente tem que ponderar nos encaminhamentos nesse sentido que a escola ela tem o seu papel e a família também tem o seu papel, porque envolve outras questões de responsabilidade civil, segurança, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ponderar também. É importante esse momento de escuta, é importante ter esse envolvimento, mas a gente tem que ponderar em algumas situações. Eu acredito que esse termo ponderar é interessante, Mariana, até no sentido de justamente a gente repensar, a família joga para a escola uma responsabilidade que é a dela. Talvez porque a escola também não envolva essa família para dizer, olha, o meu papel vai até aqui, e o seu papel começa daqui para frente. Agora, o meu papel que vai até aqui, o seu papel aqui é esse. E isso deveria ser pactuado, e não é. Entendeu? Então, essa é a questão. Aí, uma outra questão só para fechar, Stefano, que eu acho importante da gente deixar, que você colocou, e eu acho que depois ficou solto um pouco, é a questão do retorno. Há o direito à vacinação e a responsabilidade que essas pessoas, jovens, professores, funcionários, estejam imunizados, é da sociedade civil, é das universidades, são dos centros universitários e a gente não pode omitir dizendo que isso é uma questão ideológica e que cada um cuida de si. Não é assim, tá? Então, é um direito. Isso eu acho que... Eu quero deixar minha posição aqui porque isso me incomoda muito. Isso faz parte das obrigações sanitárias que nós temos hoje enquanto sociedade civil organizada. Nós já tivemos uma coisa muito clara, né? Se nós estivéssemos negando ou negado as vacinas que já existem, quantas doenças não teriam sido erradicadas como são até hoje, né? Gente, já tive aí um toque, nós precisamos terminar, então eu queria assim, se você pudesse deixar a tua última mensagem, aquela que você acha mais importante sobre o retorno às aulas presenciais, o que você falaria? Vamos começar com você, Sueli. O diálogo ser igualitário. A gente precisa muito da escuta agora, de uma escuta ativa, não de uma escuta que deixa por isso mesmo, mas uma escuta que efetivamente coloque essas pessoas em situação de participação da comunidade escolar. A gente precisa de todo mundo dentro da escola para que mude algo, né? A gente precisa da ajuda de todos. Acho que tem um provérbio que fala que é necessário uma aldeia para educar uma criança, né? Aí eu termino minha frase por aí. Todo mundo precisa ajudar, a todos e todas. Eu acredito que o Brasil já tinha essa necessidade antes, precisa ser reconstruído. A educação é um dos caminhos e a gente não pode omitir, né? Essa nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade enquanto profissionais da educação e enquanto cidadãos brasileiros para fazer com que realmente a gente retome os nossos espaços, salas de aulas, a nossa vida em comunidade, para reconstruir esse Brasil que está realmente, infelizmente, mais dividido e fraturado do que já estava em 2019. Bem, eu finalizo a minha fala com... Acho que a educação, ela empodera as pessoas, né? Ela elabora sonhos e elas transformam as realidades. Então, acho que isso é o nosso papel, é para isso que nós temos que trabalhar. Gente, brigadão, mas muito obrigado mesmo. Estar com vocês é sempre um prazer imenso, a gente aprende demais da conta, como se diz, né? E eu acho que hoje dá para a gente refletir bastante sobre qual que é o nosso papel nessa história toda, né? E a você que nos ouviu e que está aqui participando com a gente, muito obrigado, até a próxima. Valeu!